Eis que chega mais um Infinix aqui pra gente testar. Essa vez é o Note 30 Pro. Será que o Helio G99 dará conta de rodar os principais jogos? A gente testou e eu te conto tudo agora. O Infinix é novinho, ele foi lançado agora em maio de 2023 com um Helio G99 da MediaTek. Esse cara aqui tem 8 GB de RAM e uma bateria padrão de 5.000 mAh. Ele tem uma tela AMOLED de 6.78 polegadas, Full HD com 120 Hz de atualização. E quem vai ser o concorrente do Infinix no nosso teste de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o Redmi Note 12 da Xiaomi. Os dois smartphones são de entrada e possuem especificações parecidas. Além disso, eles desempenham semelhantemente. E para que você não tenha nenhuma dúvida durante o nosso vídeo, saiba que todos os games que a gente joga no teste estão com os gráficos no mínimo, já que os dois aparelhos são de entrada. Você já sabia disso, né? E considerando o fato de que o CarX Street é um jogo porcamente otimizado, que na prática não roda em nenhum celular que a gente já testa por aqui, principalmente nos de entrada, a gente vai jogar Asphalt 9 como substituto. O Infinix pegou uma média de 30 frames, com 100% de estabilidade com os gráficos no mínimo. A sua autonomia cravou uma média de 7 horas e 30, o que é bem impressionante, né, para ser sincero. O Redmi Note 12 empatou nos resultados, pontuando exatos 30 frames de média com 100% de estabilidade. Selo roda para os dois. Um dos principais problemas dos smartphones de entrada é a falta de compatibilidade com taxas de quadros mais altas nos games. Não nos permite assim atingir frame rates como 60, 90 e até 120. Até mesmo nos jogos mais leves com os gráficos nos mais baixos. O Infinix Note 30 Pro sofre exatamente desse problema, travando nos 40 frames de média com 100% de estabilidade e 8 horas e 30 de duração no Call of Duty. O Redmi Note 12 teve o mesmo resultado, 40 frames, porém com uma estabilidade de 94%. Selo roda para os dois. E assim como todos os outros aparelhos de entrada que a gente testou aqui na temporada, o Infinix performou de uma maneira decepcionante. Se liga. O seu desempenho, apesar de possuir uma estabilidade de 100%, não nos permitiu que fosse além dos 30 frames de média, que é uma pena. Autonomia dos 7 horas e 15 de duração. O Note 12 pontuou também seus 30 frames de média e finalizou com 97% de estabilidade, um resultado levemente inferior ao seu concorrente. Selo roda para os dois. Na nossa tradicional partida do eFootball, a jogatina correu de maneira plena, sem maiores problemas quando os gráficos estão no mínimo, né? O Infinix Note 30 Pro masterizou o game com 60 frames de média e 99% de estabilidade, impressionantes 8 horas e 50 de duração. O Note 12 empatou com 60 frames e 99% de estabilidade. Selo roda liso para os dois. Eu acho que essa aqui é a comparação mais estúpida que a gente já fez aqui no canal. De um lado a gente tem o Infinix Note 30 Pro, que não deixou instalar o Fortnite, e do outro a gente tem o Redmi Note 12, que recebeu um selo roda lixo com apenas um frame de média. É uma concorrência acirrada, mas eu daria o troféu de vencedor para o Infinix Note 30 Pro, porque é melhor simplesmente não jogar o Fortnite do que ter o desprazer de experienciar a performance do Redmi Note 12. Se é para rodar, sei lá, menos de 15 frames, não deixa nem instalar o jogo. A gente vai ser sincero aqui, a maioria das pessoas que compram um Infinix Note 30 Pro para jogos querem rodar Free Fire e os joguinhos mais leves, né? Afinal, esse aparelho aqui não é um dos melhores para rodar os games mais pesados. E com isso em mente, saiba que se esse realmente é o seu objetivo, o Infinix aqui vai te satisfazer bem. A sua média de quadros foi de 59 frames a 100% de estabilidade e uma duração de 7 horas e 45. O Note 12 saiu praticamente o mesmo resultado, 60 frames, 99% de estabilidade. É selo roda liso para os dois aparelhos com os gráficos no mínimo no Free Fire, se isso é possível. E no nosso teste de fogo do vídeo, os resultados foram extremamente positivos. Se liga, o Genshin é muito pesado e mesmo com os gráficos no mínimo, esse game costuma dar trabalho. O Infinix Note 30 Pro levou com tranquilidade os seus 44 frames de média a 96% de estabilidade. A autonomia foi um pouquinho inferior, deu 5 horas e 30 de duração. O Note 12 ficou no limite da performance aceitável, marcando apenas 33 frames com 82% de estabilidade. Selo roda para os dois smartphones testados.
Apesar do Infinix Note 30 Pro não ter atingido taxas de quadros absurdas, como a gente vê em outros aparelhos que a gente testa por aqui, a sua performance foi ótima, principalmente quando a gente compara com o Redmi Note 12 que tem lado a lado aí. O Infinix marcou uma média de 60 frames com 100% de estabilidade e uma autonomia de 6 horas e 15. O Note 12 perdeu na competição, já que ele pontuou míseros 38 quadros de média com 99% da estabilidade. Selo roda liso apenas para o Infinix Note 30 Pro. A gente ligou o GFX Tools para termos as taxas de quadros mais altas e ver se o Infinix Note 30 Pro é realmente capaz de lidar com PUBG de maneira competitiva. Infelizmente, o Infinix não possui suporte para 90 frames, pontuando, ao final de tudo, 58, com uma média de 99% de estabilidade, o que obviamente não é um resultado ruim. A sua autonomia foi de 6 horas e 30. O Redmi Note 12 venceu nessa disputa, marcando 60 frames de média com 100% de estabilidade, mas selo roda liso para os dois aparelhos. E por fim, a gente tem o último teste do vídeo, que por incrível que pareça, o Infinix Note 30 Pro mandou muito bem no Tower of Fantasy. Ele marcou uma média de 59 frames por aqui e uma estabilidade de 95%. Palmas! Autonomia de 5 horas e 25. O Redmi Note 12 atingiu uma taxa de quadros satisfatória, porém pecou muito com as travadas durante a gameplay. Teve uma frame rate média de 48 frames, com uma estabilidade de 59%. Selo roda liso para os dois aparelhos. Lembra que a gente joga uma hora de Call of Duty Mobile para testar a temperatura e também a bateria que é perdida durante esse tempo. E depois dessa hora de jogatina com o modo Battle Royale, o Infinix Note 30 Pro aqueceu apenas 10 graus na sua superfície e perdeu 12% de carga. São números razoáveis para um celular desse nível. Eu apenas chamaria a atenção da quantidade de bateria perdida, já que 12% de carga em uma hora de gameplay é um pouquinho, se a gente considera o poder de fogo baixo que o Infinix tem. Mas eu vou deixar passar porque os resultados não extrapolaram tanto assim. Concluindo, o Infinix Note 30 Pro é um bom celular para games, porém preste atenção, pois existem algumas ressalvas. Se você está procurando por um aparelho apenas para jogar games leves e que não pesem muito no bolso, o Infinix é ideal. Porém saiba que se você quer jogar em uma qualidade um pouco superior, não vai conseguir. É o mínimo e pronto. Algo que a gente notou nos nossos testes foi o fato de que esse carinha aqui não nos permite subir os gráficos no médio em vários games. Então, nos prendendo assim no mínimo do mínimo, o que é bem ruim se você, se importa com o visual. Quanto ao desempenho, você certamente não passará nenhum sufoco, mas fique ciente de que é possível achar smartphones mais completos, com mais features, pagando um pouquinho mais, e aqui no Brasil. Com isso, o Infinix Note 30 Pro levará um selo roda liso no nosso teste de jogos, ocupando assim o primeiro lugar no ranking dos aparelhos de entrada. Eita prela! Veja bem que o Infinix faz alguns celulares legais. Esse cara aqui tem som estéreo da JBL, pela JBL. E outra coisa, tem entrada para fones de ouvido embaixo. Então, se você gosta de jogar com o seu fone de ouvido com fio, o Infinix até que pode ser uma boa opção. Agora, essa cor é roxo, é dourado ou nenhum? Deixe aí nos comentários. Grande abraço, até o próximo vídeo.